Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa sessão extraordinária, uma decisão que merece a nossa análise, a decisão do ministro Fachin, no HC impetrado no dia 3 de novembro de 2020, embargos declaratórios no habeas corpus 193726. Quero agradecer a todos os meus alunos que me pediram para gravar esse vídeo, já que eu venho sempre comentando as notícias, que elas não param, né, pessoal? É uma coisa incrível, né? Parece a Band News, em um segundo, tudo pode mudar. Então, primeiro eu quero agradecer aos meus seguidores, aos meus alunos, porque eu fico muito lisonjeado de quando acontece uma notícia como essa, as pessoas, pô, Belo, comenta sobre isso. Porque vocês não têm ideia de quanto eu me cobro fazer um vídeo jurídico, imparcial e não atacar ninguém. Hoje nós vivemos numa democracia e numa democracia é importante saber respeitar o alheio. Então, se você é a favor do Bolsonaro, você não precisa atacar quem é contra o Bolsonaro. Se você é a favor do Lula, você não precisa atacar quem é contra o Lula. Eu, pelo menos, penso assim. Não pensava. Eu já passei pela minha fase radical. Eu acho que todo mundo passa. Hoje, eu procuro respeitar. E eu quero agradecer também a esse escritório que abriu as portas para mim. Estou muito feliz lá no Gabriel Quintanilha Advogados. Fizeram uma arte agora para mim. E eu estou muito satisfeito com o trabalho que eu estou desenvolvendo lá junto com a Juliana Quintanilha, toda a equipe lá, a Ariana, porque o escritório não é só uma área, né? Tem todo um apoio que a gente tem. Então, muito obrigado ao escritório por estar investindo na nossa área criminal, que tem muito a crescer ainda. Eu quero começar esse vídeo pedindo uma conscientização coletiva. Há muito tempo eu não faço live. Há muito tempo eu não faço a live. E por que eu não faço a live? Porque eu estou falando de um tema e as pessoas não param de falar. Eu estou falando de uma decisão, aí o cara, Belo, o que você acha? E aí eu realmente me perco nos comentários, a live fica bagunçada e eu realmente perdi o tesão em fazer a live. Porque eu falo um negócio, o cara já vem dando, porra, já vem questionando, perguntando. Às vezes tem gente que quer ter a palavra na live. Então, depois dessa apresentação, tá? Eu vou desativar os comentários, tá? Eu vou desativar os comentários para eu poder fazer um comentário. Tô vendo aí muita gente já falando. Eu vou desativar os comentários pra gente fazer uma live bacana, pra gente fazer uma live séria, do jeito que você merece, tá bom? Então eu quero também agradecer a vários professores que estão aqui comigo. Eu vi aí Bruno Pinheiro, um cara que eu admiro pra caramba, direito constitucional, o Daniel Butmiller, que é um delegado diferenciado lá em Belo Horizonte, que é meu amigo pessoal, o próprio Gabriel Quintanilha, a Juliana que trabalha comigo, vi aí o Haroldo também entrando, Tiago, que é um grande lutador também da advocacia, que a gente já conversou bastante, né, Tiago, sobre a Lava Jato. Então, pessoal, a partir de agora, eu vou aqui desativar os comentários, tá bom?
pra gente fazer um vídeo bacana. Eu não quero ficar até 10 horas da noite, porque eu não quero que fique um vídeo cansativo, tá bom? E aí durante a semana a gente vai conversando sobre o assunto, tá bom? Então deixa eu aqui desativar os comentários. Pronto. Desativados os comentários, vamos falar do tema central. Primeiro de tudo, falar de Lava Jato não é falar só de direito. Hoje, qualquer cidadão brasileiro se sente no direito de falar sobre a Lava Jato. E eu, como sou um curioso, um humilde aluno, que hoje se encontra como professor, mas eu sou um aluno da vida, eu sou muito curioso, eu digo a vocês que eu estudo a Lava Jato além do direito. Eu separei aqui 3 obras que foram escritas por jornalistas que eu respeito, que têm convicções talvez até um pouco diferentes das minhas, mas eu sei lidar com o alheio, eu consigo lidar com o alheio. Então, a primeira obra, e aí é uma forma de eu mostrar para vocês o quanto eu estou preocupado com a Lava Jato, com os estudos da Lava Jato, é a obra do Vladimir Neto. É uma obra, uma das primeiras lançadas sobre a Lava Jato. E o Vladimir, todo mundo sabe, repórter da Globo, filho da Miriam Leitão, ele fez um trabalho que inclusive inspirou a série O Mecanismo, lá do Selton Mello, no Netflix. A segunda obra, que é de um repórter da Folha de São Paulo, que eu gostei bastante, a obra do Walter Nunes, que é A Elite na Cadeia, que é o dia a dia dos presos da Lava Jato. Eu não vou dizer que eu tenho todas as obras da Lava Jato, porque pode soar meio prepotente, mas como vocês sabem que eu adoro livro, então eu entro numa livraria e vocês sabem, né? E coincidências à parte, eu estou acabando de ler o livro do Intercept Brasil, falando agora da Vaza Jato. É simplesmente fantástico. Estou acabando de ler. Inclusive, o diretor José Padilha comprou os direitos dessa história e provavelmente vai ter filme ou vai ter série sobre esse assunto. Muito bem. Quando saiu a notícia hoje, eu realmente achei que fosse enfrentando o tema das conversas, que são muito bem narradas nessa obra, dividida em 2 fases. A primeira fase, os bastidores, o hacker, como que foi feita a captação das conversas, e a segunda etapa da obra, as reportagens que chocaram o país. E aí eu fui ler a decisão do Fachin, e para quem ainda não leu, eu vou colocar a decisão lá no meu grupo do Telegram, tá? Quem ainda não tá lá no canal do Telegram, aqui na minha bio, você entra lá no canal do Telegram, eu te mando decisões, eu te mando dicas, apostilas, tá tudo armazenado lá no Telegram para você baixar. Então eu tô desde as 6h30, 6h30, pouquinho antes disso até, porque eu entrei em reunião, saí da reunião, analisando a decisão do Fachin. Perguntas. Belo, a nulidade que gerou, que essa decisão ocasionou, ela foi decidida por causa das conversas? Não. Não tem nada a ver com as conversas. Eu vou falar das conversas aqui. Estou muito à vontade para falar das conversas por causa da obra que eu li aqui
que eu estou acabando de ler sobre a Vaza Jato. Concordando ou não, eu quero falar sobre isso. Segundo, por que só agora o Fachin resolveu decidir que a 13ª Vara Criminal de Curitiba ela é incompetente? Essa é uma pergunta. Segunda pergunta, pode uma única pessoa, no caso Edson Fachin, decidir tamanha magnitude da decisão? Uma segunda pergunta. A incompetência em razão do local não é uma incompetência relativa? Porque se você for ler a decisão toda, e eu achei bem interessante na decisão, que é feito um histórico da própria Lava Jato. E competência é um tema que eu gosto. Inclusive a questão do desmembramento do feito. Porque tem uma situação que vocês precisam reparar. Lá no mensalão, na ação penal 470, nós tínhamos 38 acusados. 38 acusados. Dos 38 acusados, apenas 3 eram deputados federais. Valdemar da Costa Neto e Genuíno e mais um outro do PT. E eles mantiveram o cargo de deputado acreditando que o foro privilegiado iria ser uma vantagem. Só que eles não contavam com Joaquim Barbosa, que fora indicado pelo Partido dos Trabalhadores, fazer o que fez, inclusive impedindo o desmembramento do feito, que é uma decisão que, ao meu ver, foi muito equivocada. Porque quando você coloca 38 pessoas sendo julgadas no Supremo Tribunal Federal, 35 delas não têm foro privilegiado. E esses 35 que foram julgados pelo Supremo não tiveram o seu direito ao duplo grau de jurisdição, por exemplo, garantido na Convenção Americana dos Direitos Humanos. Então me perdoem a sinceridade, porque a gente tem um conflito, né? O belo cidadão, o belo que paga imposto, o belo que vota, que não quer corrupção no país. Mas o belo professor, que entende que há uma Constituição, há um devido processo legal. Eu sempre falo isso. Os fins não justificam os meios. Não é porque houve uma roubalheira que isso dá carta branca para o Ministério Público, para o juiz, seja lá quem for, fazer o que quiser. A democracia tem desafios. E um dos desafios da democracia é o devido processo legal, é a ampla defesa, é o contraditório, é respeitar o sistema acusatório. Ah, Belo, mas eu estou revoltado, eu quero todo mundo na cadeia. Num botequim, numa conversa de família, você pode ter essa opinião. Eu não nego que tem muita gente revoltada. Só que existe, dentro do processo penal, um sistema acusatório, onde você tem regras e princípios que orientam o processo penal. Então, quando lá no mensalão você joga 35 pessoas sendo julgadas de forma originária no Supremo, não me peçam para concordar com isso. Porque você está tirando dessas 35 pessoas o duplo grau de jurisdição. Elas não tiveram como recorrer. Aí, na Lava Jato, tivemos um conserto. Quem tem foro fica no foro privilegiado e quem não tem, a chamada República de Curitiba. 13ª Vara Criminal de Curitiba. E aí todo mundo lembra que foi feito lá no início uma investigação do doleiro Alberto Youssef,
onde a sua casa de câmbio era localizada aos arredores de um posto de gasolina. Na frente dessa casa de câmbio tinha um lava-jato. Como era lavagem, os delegados na época, a Polícia Federal, resolveu dar esse nome de Operação Lava Jato. E durante a investigação fora necessário representação ao juízo federal. Por que juízo federal, Belo? Não era por causa da Petrobras. Porque a Petrobras é uma sociedade de economia mista. Isso não atrai a competência para a Justiça Federal. O que atrai a competência para a Justiça Federal são os crimes contra a ordem econômica. 109, inciso 6 da Constituição. O fato de ser Petrobras não atrai a competência da Justiça Federal. A lavagem, sim. A internacionalidade da conduta, sim. Agora, a Petrobras, não. Porque a Constituição é muito clara. Crimes contra empresas públicas e autarquias federais. Aí vai para a Justiça Federal. Agora, se for sociedade de economia mista, Justiça Estadual. Mas por que a Lava Jato foi na Justiça Federal? Esquece a Petrobras. Crimes contra a ordem econômica, crimes contra o sistema financeiro, lavagem, internacionalidade. Pronto. Aí o que o delegado federal fez? Representou. Já que a operação era no Paraná, representou a uma das varas criminais de Curitiba. Por livre distribuição, que é um critério de competência, caiu na 13ª Vara Federal. A partir do momento que o juízo, não é o Moro, é o juízo da 13ª Vara Federal decide, ela fica preventa, prevenção. Nem se falava à época em juiz das garantias. Prevenção. E aí, a partir dali, fase 35 da Lava Jato, fase 40 da Lava Jato, começou uma sensação, até motivada pela própria mídia, fase 40 da Lava Jato, fase 35 da Lava Jato, que tudo que se descobria ali estava relacionado a desvios relacionados a Petrobras e a lavagem e a empreiteiras na Petrobras. E começou a se descobrir que não era bem assim. Que algumas novidades ao longo da Lava Jato não tinham nada a ver com isso. Nada a ver com isso. E nesse ponto aparece o ex-presidente Lula com o seu famoso triplex no Guarujá e a fazenda lá em Atibaia. Nesse livro aqui, Vaza Jato, mostra a conversa dos procuradores, inclusive com o Moro, muito preocupados dessa situação do triplex e do sítio em Atibaia não serem julgados em Curitiba. Muito bem, deixa eu fazer um recorte aqui. A forma com que foram obtidas essas conversas foram realmente ilícitas. Foi um hacker que entrou nos dispositivos eletrônicos dos procuradores do Moro e simplesmente sugaram tudo que tinha no celular, nos grupos do Telegram. Quando isso chega, primeiro na então deputada Manuela, PCdoB do Rio Grande do Sul, e depois no pessoal do Intercept,
advogados são consultados e naquele momento eles dizem, olha, valor jurídico é altamente questionável a obtenção dessa prova. E aí é até comentado nesse livro, de forma bem correta, a teoria dos frutos da árvore envenenada, que o Supremo, há muito tempo, desde a época do Sepúlveda, já se falava na teoria norte-americana da árvore envenenada. Então, se a obtenção dessa prova ela é podre, ela é ilegal, invasão de dispositivo, valor probatório e jurídico nenhum, porque haveria uma contaminação natural do teor das conversas. Mas valor jornalístico, sim. Então o Intercept, de uma forma muito habilidosa, começou a publicar as conversas do Moro, do Deltan, de outros procuradores, durante a Lava Jato, que todos os senhores e as senhoras já tiveram conhecimento. Agora eu, como sou muito curioso, e às vezes eu tenho um pouco de desconfiança de ficar só num veículo de comunicação, então eu procuro sempre o Globo, Estadão, Folha, Zero Hora, livros, porque eu tenho muita responsabilidade no que eu falo. Então, esse recorte que eu fiz agora é um recorte que a gente precisa refletir. Até que ponto as conversas obtidas de forma ilícita podem ser utilizadas juridicamente? Imaginemos que sim, porque a gente entra já num outro campo. Até conversei hoje com o Paulo Nácia, professor de constitucional. A gente já começa a entrar na razoabilidade, na proporcionalidade, na ponderação de interesses. Se eu tenho provas que podem gerar uma inocência, será que eu posso utilizá-las? É um tema dos mais intrigantes. Tenho certeza que muitos aqui devem estar pensando, não pode usar. Outros devem estar pensando, não, tem que usar sim, porque gerou acusações injustas. Melhor um acusado solto do que um inocente preso. A discussão é interminável. E o Fachin não quis entrar nessa discussão. Eu tenho aqui na minha biblioteca, deixa eu pegar aqui para vocês verem, uma peça de xadrez, obviamente decorativa, que é o cavalo. Quem gosta de xadrez, né? A gente mexe o cavalo em L, eu particularmente. E não vem falar que o Belo gosta de xadrez por causa do Gambito da Rainha. Não, eu adorei a série. Mas eu já jogava, sou um humilde jogador dessa arte, que é o xadrez. E o Fachin mexeu o bispo. Por quê? Ele não entrou no mérito das conversas. Aonde que ele decidiu? O objeto do HC, eu fiz um roteiro aqui, é óbvio, né? O objeto do HC é o seguinte: não há correlação entre os desvios praticados na Petrobras e o custeio da construção do edifício ou das reformas realizadas no tal triplex, feitas e recebidas pelo paciente. Paciente, Luiz Inácio. O Fachin, então, decidiu de forma monocrática. Poderia o Fachin decidir de forma monocrática? Ele, inclusive, justificou isso na decisão. São 46 páginas. Eu li as 46. E ele, inclusive, ele mencionou o artigo 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que lhe dá esse poder de decidir de forma monocrática.
Diz esse artigo: atribui ao relator competência para denegar ou conceder a ordem de habeas corpus de pronto, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do tribunal, que é justamente o caso. Vai além ainda o Fachin. Impõe a deliberação unipessoal da insurgência nos termos do artigo 1024, parágrafo 2º do CPC, aplicável ao caso no processo penal, com base no artigo 3º do CPP. Essa matéria não tem expressa no CPP, então isso dá o direito de aplicar o CPC de forma subsidiária. E ainda, outro artigo do Regimento Interno do Supremo, o artigo 305. Compete ao relator, e aí citou até um julgamento de um outro HC. Ele sabia que o pessoal ia detonar, porra, só o Fachin que decidiu? Então ele colocou vários argumentos na decisão que lhe dão esse poder de decidir de forma monocrática. Pronunciamento aqui monocrático. Então, superada essa discussão, entendeu o Fachin que o fato da Lava Jato ter várias operações, várias fases, isso não nos dá o direito de achar que tudo tem relação com os desvios da Petrobras que estão lá em Curitiba, e isso ele não nega. A questão toda é a seguinte: e se aparecer nessas fases da Lava Jato algo que não tenha absolutamente nada a ver com o objeto central da demanda lá em Curitiba? Esse é o objeto do HC, que foi impetrado em 3/11/2020, os embargos de declaração no HC 193726. E aí diz o Fachin no ponto 7 da decisão: nos casos de infrações conexas praticadas em locais diversos, Curitiba e São Paulo, hão de ser observadas as regras de determinação do foro prevalente previstas no 78 do CPP, uma vez que a conexão e a continência importam em unidade de processo e julgamento. Perfeito. Aí vem o grande filé mignon da decisão. A defesa conseguiu demonstrar que as questões envolvendo o triplex e a fazenda, constata-se a existência de veementes indícios que a suposta organização criminosa, ora investigada, estaria radicada em São Paulo, onde também teria sido emitida a maior parte das notas fiscais supostamente falsas e ocorrida a maior parte das movimentações e repasses de recursos, por meio de condutas que, em tese, poderiam tipificar crimes de lavagem de dinheiro. Ninguém aqui está dizendo que o Lula é inocente. Ninguém aqui está dizendo que o Lula não merece ser condenado. Eu não tenho a menor condição de dizer isso, porque eu não peguei os autos na minha mão. Eu não participei de nenhum interrogatório. Mas já tinha inquérito, processo em São Paulo. E coincidência, lendo o livro da Vaza Jato, me causou estranheza a enorme preocupação dos procuradores em Curitiba em não deixarem em São Paulo. E agora vem à tona
essa confirmação de que os fatos são independentes. E aí o ministro Fachin decide que, em relação ao triplex, ao que envolvia o ex-presidente Lula, o sítio lá de Atibaia, o foro competente não era o de Curitiba, e sim o de São Paulo. Ele então declara a incompetência. Só agora? Essa é uma revolta. Nosso judiciário é lento mesmo. Imagina o Lula, que ficou preso lá mais de um ano. Ele agora receber essa decisão. Porque se a gente parar para pensar, ele foi preso injustamente, porque foi decretada a prisão dele por um órgão incompetente. O problema é que é o Lula, o problema é que é o antipetismo, o problema é que é o bolsonarismo, e eu não quero entrar nessa discussão. Eu não quero entrar nessa discussão. Eu tenho muito equilíbrio e respeito a quem está assistindo esse vídeo. Quer brigar de política? Porra, vai para um boteco, vai para... briga lá, agora aqui não é, aqui é para discutir a decisão. E o que me chamou realmente, que eu acho que foi a grande tacada do Fachin, foi citar vários julgados do Supremo que respaldam, que confirmam a decisão dele. Uma delas do Fux, de 2014, no recurso em habeas corpus 120.379. O simples encontro fortuito de prova de infração que não possui relação com o objeto da investigação em andamento não enseja a sua reunião. Não enseja a sua reunião. Caso isso ocorra, devem ser primariamente aplicadas as regras de competência em razão do lugar. Primeiro você investiga o lugar, depois você vai para a conexão e a continência. Para não me alongar, o Fachin decidiu, deixa eu ver aqui o que eu separei, que nulo apenas os atos decisórios e é nulo também o recebimento. Vocês já pararam para pensar na prescrição? A prescrição ela começa a contar na data do crime e ela é interrompida quando? Com o recebimento. Com a nulidade do recebimento, a prescrição está correndo. E eu vou além. O Lula tem mais de 70 anos de idade. A prescrição é pela metade. Então existe ainda a possibilidade de reconhecimento da prescrição etária. Porque se foi nulo o recebimento, continua a correr o prazo. E todo mundo sabe, como já dizia o poeta, o tempo não para. E o nosso judiciário é lento. Agora, o Fachin deixou, devendo o juízo competente decidir acerca da possibilidade da convalidação dos atos instrutórios. Vai lá para São Paulo, vamos ver a velocidade disso tudo, porque tem um componente político. O Lula agora se torna elegível, não sei que forças vão agir para que vá logo para São Paulo, já receba logo, porque vai ter aqui, devendo o juiz competente decidir acerca da possibilidade da convalidação dos atos de instrução. Será que vai convalidar? Eu acredito que não. E isso, senhores e mulheres, dia muito importante hoje para as mulheres, eu não parei de render homenagem a vocês.
Ainda não chegamos no capítulo das conversas dos procuradores com o Moro. Porque se amanhã, já vou habilitar os comentários para dar uma olhadinha aí no final, porque se amanhã se questionar as conversas e se decidir pela nulidade dos processos dos procuradores com o Moro, aí, meu amigo, é efeito cascata. Eduardo Cunha, Pisolato não é... Sérgio Cabral, um monte de gente será beneficiada. A República está em chamas. A República está em chamas. E só para a gente fechar, tentem separar o processo penal da indignação pessoal. É difícil, mas eu tenho ganhado muita credibilidade com vocês fazendo um vídeo como esse que eu tenho feito. Você pode pegar a decisão e rasgar a decisão, ficar revoltado, mas o objetivo desse nosso vídeo foi falar dos aspectos jurídicos, da habilidade estratégica do Fachin de não entrar no mérito das decisões. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Eu ativei os comentários de forma que bem conclusiva. Quero agradecer a todos vocês por estarem aqui comigo nesse nosso vídeo de hoje. Deixa eu ativar aqui os comentários. Ativei, vê se eu ativei aí. Deixa eu ver se eu ativei direitinho. Tenta aí, galera. Isso aí, ó. Muito obrigado pela presença de vocês. Espero que realmente vocês tenham gostado desses vídeos. Muito obrigado. Camila, olha aí, Giovana de Salvador, Camila, Ana Lu, muito obrigado pela presença de vocês. Quero mostrar para vocês aqui uma caneca que eu gosto muito. Meu amigo Beto, que fez para mim. Só a cultura expulsa coisa ruim das pessoas. Então a gente vai realmente... Obrigado, Tiagão, meu vascaíno que eu mais gosto. E eu vou salvar sim. Vivi, muito obrigado. Tá? Eu vou salvar sim a live. E a experiência de hoje realmente me deixou muito animado em voltar às lives. Desse jeito eu acho que ficou bem legal. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado por essa nossa live de hoje. Tá bom? Um beijo, pessoal. E eu vou salvar a live.